queria falar uma outra coisa pra você do Pittsburgh ainda, que é uma Uhum. coisa importante que acabou sendo pouco discutida, Pachô, que foi o Pode falar? Gudivito. Foi o Gudivito, que foi puta infeliz, né? Acho que nunca a galera do Brasil e do mundo todo ficou tão triste por um cara não ter Foi. ido competir, porque a expectativa para ele, até internacional, estava altíssima para esse campeonato, altíssima. E aí eu queria te perguntar, ele acabou indo, ele ia competir e tudo mais, beleza. Eu lembro que eu vi um vídeo seu que você estava fazendo a mala já e ele foi lá falar com você, ó, vou também. Então a decisão dele ir antes foi meio de última hora, ele só ia na semana, foi isso mesmo? Foi assim, eu convidei ele para ir para Tampa junto comigo Ah, e tá. ele ficou inseguro entre fazer várias viagens. São Paulo, Tampa, Tampa, Pittsburgh, e ele achou que seria melhor ele fazer a viagem de Brasil, Pittsburgh, chegar lá, pegar uma casa, achar academia, mercado, aquela missão, né? Viagem das novas, você sabe, né, cara? Aqueles Uhum. primeiros dias de se organizar, achar uma boa academia, um mercado próximo, onde tem as coisas que você precisa. E ele achou que fazer isso duas vezes seria ruim. Só que ele também não queria viajar só na semana, ele já queria ficar alguns dias lá. E ele não fala bem inglês. Então, eu ajudo ele nessa questão. Aí, quando ele viu que ele ia ficar uns 10 dias sozinho em Pittsburgh até a gente chegar, aí ele mudou a ideia. E eu estava arrumando minhas Hum, malas e estava decidido que ele ia depois, né, direto para Pittsburgh. Aí ele veio à tarde aqui na minha casa e falou, cara, eu precisava conversar com você. O que que você acha que dá para eu fazer? Você consegue me ajudar a achar alguém lá que me ajude, que me oriente em Pittsburgh? Eu não conheço nada, nunca fui para lá. Eu falei pro Divito, cara, eu acho que a melhor solução é você ir para Tampa, cara. A gente tem a academia do Derek, eu vejo lá para você ficar na mesma casa que a gente, porque o pessoal da Black School tinha pego para ele a casa em Pittsburgh, porque ele ia direto para lá. certo. Aí, como a gente tinha um quarto a mais, falei, cara, dá para você ir ficar na nossa casa, tem espaço. Falei, podemos ver a passagem. Aí eu liguei para a pessoa que eu compro as passagens, para a agência que eu compro as passagens. Falei, cara, você consegue passagem para hoje? Tipo, isso era 2 da tarde, eu acho. Aí Nossa. para hoje, tipo, para aquele dia não tinha. Aí ele conseguiu pro dia seguinte. O mesmo voo, só que no dia seguinte. Tá. Aí a gente foi, o Gudivito foi no dia seguinte. Ele chegou, ficou na casa com a gente. E eu falei para ele, cara, eu me organizo muito, então eu já sabia lá em Tampa, agora eu já conheço bem É. Tampa, né? Eu já tô lá sempre. É uma cidade grande, Pacho? É uma cidade muito bonita, cara. Ela é grande, é uma cidade grande, tem praia, para compra, assim, não é tão boa igual outros lugares, tipo Miami. Aonde a gente fica, onde é a academia do Derek, é longe do centro de Tampa. É que, na verdade, assim, para ir para Tampa, a gente atravessa uma ponte e daí tem as regiões mais residenciais, que não é bem em Tampa. Tipo Clearwater, que é onde o Derek mora. É tipo assim, São Paulo e São Caetano, sabe? Certo. Então ali onde a gente fica não tem muita coisa. Mercado, academia, não tem muita rotina. No máximo para praia, mas a gente nunca saiu assim de casa. A gente fica em casa, treina e volta para casa e às vezes alguns dias foi na casa do Derek. Tá. E então eu já conhecia, falei, cara, lá em Pittsburgh eu já sei onde a gente vai treinar, já tá tudo certo. Eu pedi ajuda pro Tyler, ele indicou a academia, ele falou, cara, fica mais ou menos nessa região que aqui tem os mercados, aqui tem tudo, é perto do evento. E daí ele foi com a gente. Então foi meio que de última hora, mas acho que foi bom para ele. Aí a gente tem a academia do Tyler disponível, do Derek disponível. Lá em Pittsburgh, o Tyler deixou a academia deles disponível, só que ela fica um pouco longe, por isso que a gente foi só 2 dias para lá. E treinava depois numa outra próxima. E, cara, daí foi a infelicidade. O pessoal, muita gente falou, ele machucou em Pittsburgh, ele machucou no Brasil. É. Não, foi em Tampa. Foi quando a gente tava em Tampa. Cara, foi uma lesão bem pequena, só que pegou um vaso grande, cara. Extravasou bastante sangue. Eu acho que, tipo assim, vai limitar nada em relação a treino. Ele.
já tá bem ali, já tá fazendo os treinos. A lesão realmente foi bem pequena. Mas, Certo. cara, por incrível que pareça, pegou um vaso grande, cara. Extravasou sangue Então, e porque ele falou o seguinte, que tava limitando ele de fazer as poses. O ela Cris inchou Aceto demais. falou isso no podcast, falou, olha, quando eu fui ver, tava uma bola embaixo da axila dele de inchaço, de edema e tudo mais. Então, dá para dizer que esse edema causado, aquele ficou roxo, é mais devido ao vaso que acabou rompendo junto, é uma limitação mais do momentânea pelo inchaço na região do que pelo rompimento da fibra mesmo. Sim, foi um inchaço, cara. Pô, então é Ele não bom. conseguia fazer as poses de lado, ia ficar bem assimétrico e tava bem roxo. Aí, tipo assim, o lado da lesão, pô, o dorsal tava bizarro, assim. E daí ele não conseguia fazer as poses. Daí o que que a gente fez? A gente levou ele lá no Tyler, o Tyler viu, o Tyler falou, cara, se recupera, fica tranquilo, porque pra galera que não sabe, os atletas profissionais, eles assinam um contrato. Isso que eu ia te perguntar. Então, o Tyler, ele me mandou o convite chamando o Gudivito ano passado. No passado, ele convidou o Gudivito, falou que gostaria de ver ele ao lado dos melhores do mundo. Aí eles mandaram o contrato, ele assinou, porque o evento começa a divulgar que o tal atleta vai depois que ele já manda esse contrato. Então, os caras não vão querer, né, anunciar alguém e o cara não tá certo. Então, eles assinam esse contrato, ele se compromete. Se o cara não justifica o porquê não foi, ele tem uma multa, ele pode ser punido. Então a gente foi lá, falou com o Tyler, falou, cara, não se preocupa, se recupera, descansa e vem bem pro Olímpio. Aí É, foi o que a gente fez, né? porque tem esse contrato justamente por isso. O cara, para ele não receber uma multa e uma punição, eles falam que tem que ter uma argumentação médica muito forte. Eu até lembro que o Mohamed Shaban, ele teve um problema sério também. Ele chegou a postar os exames de ressonância no Instagram para falar, gente, ó, não tô indo por isso, por isso, por isso aqui, o laudo e tudo. O Will tava lá, né? Aí vocês foram, o Tyler viu, ali não tinha, é um bom senso, né, Pacholock? Também ele não ia falar, você vai competir e tudo mais. Não tinha a mínima condição dele competir, né? Vocês decidiram que ele ia competir que dia? Ficou aquela dúvida? Primeiro, quando que ele rompeu? Quantos dias faltando para o campeonato? E quantos dias foi decidido que ele não ia, assim, de fato? Cara, eu acho que a gente viajou para Pittsburgh no domingo. Isso aconteceu em Tampa na quarta-feira, eu acho. Terça Tá, ou quarta-feira. 11 A dias gente antes. viajou para Pittsburgh. E quando viajou para Pittsburgh, ele sentia ali no que estava alguma coisa, mas, cara, não tinha nada ainda. Aí passou alguns dias, ficou um hematoma bem pequenininho, aqui embaixo da axila. Aí no segundo dia, cara, foi aumentando, depois, tipo, extravasou, assim, cara. Ficou muito escuro e inchado. E daí eu acho que o dia que a gente foi lá, deve ter sido quarta-feira da semana da competição, tipo, uma semana depois da lesão. Tá. E daí conversou com o Tyler e daí não, anunciamos que a gente não ia. Vocês chegaram a pensar em competir mesmo assim? Chegou a ter essa discussão? Tipo, vai A gente, competir? a gente foi tentando até a última hora, mas quando viu que já estava muito inchado, que estava muito roxo, cara, a gente tentou de tudo. Eu falei com o Muzi, falei com o doutor Fernando, o doutor Alexandre, né? Pedi a opinião deles, medicação, comprar remédio nos Estados Unidos é muito difícil. Isso. Cara, quando eu estava em Pittsburgh, aí eu vi que tava já, tipo, inchado demais. Esse dia eu falei com eles e meio que todo mundo foi unânime em usar Arcoxia. Só que lá não vende em farmácia sem receita. Aqui também não. Mas Só aqui que aqui, tipo, conseguiria, né? então, daí eu falei pro doutor Alexandre, porque ele estudou lá fora. E o CRM dele, ele consegue prescrever uma receita lá nos Estados Unidos para mim. Hum. Aí ele fez a receita, só que olha só, aqui o médico manda uma receita online, você vai na farmácia, a receita online envia pro WhatsApp da farmácia e o cara te vende. Cheguei, cara, fui, rodei vários, chegava lá, os caras falavam, não, você tem que me mandar por fax.
Cara, quem tem Putz, faca? ninguém usa fax Cara, mais. eu rodei tipo 1h30 nesse dia, que eu fui em várias farmácias, daí teve gente que falou, não, imprime, que daí vende, cara, dei pra achar um lugar para imprimir nos Estados Unidos, cara, não achava um lugar nenhum. Eu rodei um monte lá, consegui o remédio, mas daí, tipo assim, não ia dar, daí vai reter, cara, vai zoar o físico. Então, daí já era, nessa hora já era mais a preocupação em deixar ele bem, de isso aí não virar uma infecção nem nada. E daí a gente foi falar com o Tyler. Foda. E a reação dele? Porque o Gudivito é um cara muito fechado. Então, assim, ele falou nas redes ali e tudo mais, mas você estava perto dele ali, próximo. E ele ficou resignado, ele ficou triste. Ele. Cara, ficou bem triste, ficou bem para baixo, né? Ele é um cara mais frio, uma cultura diferente, o cara é russo, né? Ele é menos sentimental, mas ele ficou para baixo, ficou triste. Mas ele falou, cara, eu preciso do meu tempo ali, voltar para casa, ele vai ficar um tempo na Rússia, e depois ele volta para a gente começar a preparação para o Olímpia. É, não tem o que fazer, né, Pacho? O negócio. Nem se estivesse no Brasil não teria dado, né? Mesmo com a Não, capacidade não, de ter médicos aqui e não, tudo. não podia fazer o que for, não teria. A gente foi correndo, mas não, realmente não dava, cara. Assim, eu fico triste porque eu queria ver ele no palco. Eu tenho certeza que era no mínimo top 3, cara. O bom do Pacho é que eu não preciso fazer a pergunta, ele já responde a pergunta, eu nem mandei a pergunta pra ele. Ele só vai respondendo. Ah, ele Você acha que postou, ela tá. nossa, Ah, era, cara. Eu acho que ele postou uma foto que ele já tava com hematoma aqui embaixo, acho que num duplo bíceps, ele não postou uma foto assim, bem, bem marcado. que tava no. Inclusive, tava no espelho, na academia, não era? Teve uma de atualização que se conseguir entrar no Instagram dele, eu já confirmo. Na academia do Ben Paskulski, né? Teve essa, mas teve uma ainda em Tampa, cara. Quando saiu o primeiro resquício de hematoma. Eu já vou mostrar Ó, pra essa galera. aí, Vamos só achar. essa, A galera não tá não, vendo essa do ainda. ó, Essa, essa do Ben Pacuso que apareceu tava muito boa. Essa aí. ó. Olha isso. Aí, Ah, cara. Miguel, a gente Ah, já tava, ó, ia na academia do Ben Pacuski. eu Aí só acho que vou pôr aí pra foi, galera aqui. eu Vou acho pôr que aí pra foi galera. um dia antes, cara, de ele sentir. É, aqui eu Então aí, lembro que cara, ainda. aí tinha uma semana e meia, pelo menos. É, aqui Ele foi 2 tava, de maio. ele tava bizarro, cara. Ó, 10 dias antes do campeonato. O Martin não tava nessa condição no dia. Não, não Então, tava. cara, assim, se a gente vai e fica na frente do Martin, puta, já teria sido incrível a missão Pittsburgh para ele, né, cara? Que é um top 4 do Olímpia, né? Teria sido muito foda, cara. A gente não tá vendo a imagem, não consigo colocar pra vocês aqui, galera, mas a gente já vai colocar, o Sérgio vai trazer pra gente. Mas eu imagino que sim, os gringos imaginam que sim, tava todo mundo querendo ali ver o Gudivito, porque criou essa expectativa. Tinha uns, lógico, ah não, ele não vai ganhar nunca, não vejo. Mas alguns podcasts defendiam a ideia que ele iria brigar pelo top 3 no mínimo.